vida, e poucos, a Bíblia fala que poucos são os que encontram este caminho, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, a palavra fala que o caminho estreito é o caminho que leva à salvação, que leva nós, que nos aproxima de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que é aquele caminho que você pode olhar para um lado, vocês têm um socorro para o outro, você está vendo Jesus. Se você olha para a frente, você nunca está só. Então, nós deixamos de andar neste caminho largo para andar no caminho estreito. Ah, irmão, como é este caminho, louvado seja o nome do Senhor. Você vai andar agora todo encriquiado? Não. A palavra de Deus fala que nós vamos andar com Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Para que nós, quando chegarmos naquele grande dia, nós podemos dizer: Santo, Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, exaltado e glorificado é o teu nome, Senhor. Aleluias, glória, glória, glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor. Este versículo foi falado hoje aqui, mas eu vou falar, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tocou no meu coração. E diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Como o pastor Anderson acabou de falar neste instante aqui, agorinha, eu estava dali, eu reparando ele falando que nós saímos do caminho do engano para o caminho da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós saímos do caminho da morte para andar no caminho da vida. Glória a Deus, aleluia. Deus falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós pregamos, nós falamos sobre este caminho, que é onde leva a vida eterna, que é onde vai levar nós para a salvação. Mas muitas das vezes pessoas endurecem seus corações e começam a andar ao contrário. Aí porque mais na frente, aí fulano fala: ai, eu podia ter ido mais cedo, agora estou com a minha perna quebrada, agora eu não consigo andar. Mas se eu tivesse ido logo, eu não tinha quebrado minha perna, eu não tinha, louvado seja o nome do Senhor, passado por aquela situação. Mas muitas das vezes nós precisamos, louvado seja o nome do Senhor, passar aquela situação para que nós reconhecer que Jesus é o Salvador da nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Irmão, mas como eu posso saber que Deus está comigo? A palavra de Deus fala bem aqui: não turbe os vossos corações, creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito: vos preparareis um lugar. Enquanto eu for preparar o lugar, virei outra vez e levareis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Mesmo vós sabendo para que onde eu vou, conheceis o caminho. Aqui fala sobre caminho, louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhe: tome o Senhor. Aleluia. E disse-lhe: tome, Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a Bíblia fala que o ser humano perguntando: como eu posso saber aonde eu acho este caminho? Aonde eu posso saber para onde eu devo caminhar? A palavra de Deus fala muito bem, irmão, que o nosso caminho é Jesus, a nossa salvação é Jesus. Eu estava conversando com a irmã aqui, né? Eu falando: irmã, eu não fui sempre essa pessoa que eu estou sendo hoje aqui. Eu bebia, eu me drogava, minha mãe passava dia e noite chorando. Onde está o Breno? Onde ele está? Será se ele vai voltar para casa? Um certo dia eu conheci um homem chamado pastor Jocélio. Ele me aconselhou: irmão, eu vou lhe falar aqui uma coisa aqui, de um versículo que a palavra fala, que Deus fala que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e Ele é a vida. Que nós não podemos reconhecer
Se a gente não reconhecer Jesus, nós não podemos alcançar a nossa salvação e a gente não vai sair de canto algum, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos viver na mesmice. Ah, irmão, mas eu vou passar provações, mas você não vai mais passar provações só, porque Deus vai estar no seu lado, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos abram em João 14, do versículo 15 ao 21, louvado seja o nome do Senhor, que fala sobre, aqui nós já vamos falar sobre outra coisa, que fala sobre o amor, louvado seja o nome do Senhor, que diz assim: se me amaste e guardaste os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós conhece, porque habita convosco entre vós, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala mais aqui, irmão, neste versículo, que o mundo não pode ver, o mundo não conhece este Deus, mas nós conhecemos, porque Ele anda no meio de nós, Ele está com nós, aonde nós colocar a planta dos nossos pés, aquele lugar, Ele tem que ser santo, não é, Ele tem que ser santo, louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre gosto de falar sobre a igreja primitiva, louvado seja o nome do Senhor. Eles não faziam culto campal, eles não pregavam de porta em porta, quando eles olhavam, andavam a palavra de Deus, falava que eles olhavam, olha onde vai um homem de Deus, aonde vai uma mulher de Deus. Mas hoje em dia a gente tem que se apresentar. O mundanismo está querendo entrar dentro da igreja, mas nós não podemos deixar, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é aquele que habita em nós. Se nós abrirmos nossos corações e der lugar, Ele vai habitar no nosso meio, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir aqui em João 15, louvado seja o nome do Senhor. Do 1 ao 4, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, o que eu acho muito interessante na palavra do Senhor é porque o Deus, Ele não trabalha, o nosso Deus, Ele não trabalha com mentira. A Bíblia fala que tem que ser sim, sim ou não, não. Todos os versículos da palavra de Deus sempre falam em verdade. Ele nunca fala em mentira. Muitas das vezes a pessoa fala, eu posso acreditar no que tu está falando, eu não estou falando. É a palavra de Deus que está falando. Glória a Deus. Será se eu posso dar ouvido no que você está falando? Não sou eu que estou falando, mas sim o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Que a palavra fala assim: eu sou a videira, e meu pai é o lavrador, e toda vara em mim que não dá fruto é tirada, e todo aquele que dá fruto é limpa. Aleluia. De que o mais, para que dê mais frutos, vós já está limpo pela palavra, pela palavra que vós tem falado. Estais em mim e eu estarei em vós, louvado seja o nome do Senhor. A palavra fala assim, que Deus, Ele é a videira, e nós somos como os seus galhos da videira, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos, como a palavra fala, nós somos os bons frutos, aquele fruto que não presta mais, que não serve mais para nada, é tirado e jogado fora, mas que nós venhamos dar sempre bons frutos, que nós venhamos dar bom testemunho, que nós venhamos andar em paz e comunhão. Ah, irmão, mas a minha igreja tem uma placa diferente. Ei, não se agarre em placa, que quando Jesus voltar, Ele não vai levar a placa da sua igreja, mas sim os servos do Senhor que estão congregando na igreja, louvado seja Deus, aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Vamos abrir aleluias. Aqui a palavra de Deus lá em 1 João, e fala sobre, deixa eu ver aqui, irmão, que eu esqueci. Que fala
sobre amor ao próximo. Irmão, a palavra de Deus nós começamos falando sobre os caminhos. Que a palavra de Deus fala, diz que eu sou o caminho. A igreja pode falar comigo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas se você não amar o seu próximo, você está andando em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, irmão Breno, mas você, como você pode falar isso? Eu tenho que falar. Não sou eu que estou falando, mas foi o Espírito Santo que está colocando no meu coração. Que fala assim a palavra de Deus. Em João 3, não, em João, 1 João 4, do versículo 7 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim, ó: amados, ameis uns aos outros, porque Deus é amor. Aquele que não ama não é nascido de Deus e não conhece a Deus. A palavra de Deus fala que aquele que não ama o seu próximo, não ama o seu semelhante. A palavra de Deus fala que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Se eu odeio o meu irmão, se eu odeio o meu próximo, o meu vizinho, se eu tenho meus inimigos, meus irmãos como meus inimigos, eu vou ter Deus como meu inimigo. Porque a palavra fala que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Nós somos fruto do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu não amar o meu próximo que eu estou vendo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Glória a Deus. Ah, irmão, mas um irmão pisou no meu pé. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Levante a cabeça e vá em frente. Ah, mas o irmão me xingou. Levante a cabeça e vá em frente, não murmure. Eu estava falando com o pastor, o irmão Carlos Eduardo estava pregando sobre reclamar. Sobre clamar e reclamar. Quando você clama, você está pedindo uma coisa boa para você. Mas quando você reclama, você está atrasando o que você pediu. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa falou: ah, mas você não escutou a palavra? O que foi que o irmão Casado estava dizendo lá na igreja? Não reclama, não murmureis. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Aí Deus. na mesma hora, irmão, essa palavra foi igualmente uma espada de dois gumes. Glória a Deus. Nunca mais vi minha esposa reclamar. Glória a Deus, aleluia. Minha esposa neste dia tomou uma topada tão grande que ela botou a mão nos olhos e falou assim: meu Deus do céu, seja louvado. Glória a Deus. Deus, glória seja o nome do Senhor. Aí Glória a palavra a de Deus. Deus fala bem aqui no versículo 8. E o que não ama e não conhece a Deus, porque Deus ele é amor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não ama seu próximo, se você não anda em comunhão com seu próximo, com seu irmão, você não pode conhecer a Deus. Porque a palavra de Deus fala que ele é o amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fechar aqui, Glória a irmão, Deus. outro Aleluia. versículo que fica lá em João, que foi até falado aqui. Glória a Deus. João 3, Aleluia. 16. Glória a Deus. Aleluia. Glória, João glória a 3, Deus. 16. Exaltado e glorificado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Os irmãos podem ler este versículo comigo? Glória a Deus. Apenas o 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus fala que Deus ele amou o mundo, ele olhou com um olhar de misericórdia tão grande, que até os cientistas eles não puderam explicar. Ah, que tamanho foi esse amor deste Deus? Bota aí de tal maneira que não tem explicação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Como pode a palavra de Deus falar que nós fomos inimigos de Deus, mas Deus ele enviou o seu Filho para que nós pudemos se reconciliar? Glória a Deus. Glória a Pai, Deus. louvado seja o nome Glória a do Senhor. Deus. Aleluia, Jesus.
Aleluia. A palavra de Deus fala que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Ele não tinha 2, Ele não tinha 3, Ele não tinha 4 filhos nem 5, Ele tinha só um. Aleluia. Ele enviou o seu filho para morrer por mim, por você, por aqueles que estão ouvindo aqui este microfone. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Para que todos aqueles que nele crê não pereçam, que não venham a ficar